Líder do Instituto de Liderança Dag Heward-Mills, Robert Dudu é uma das maiores autoridades no assunto lealdade e deslealdade na América Latina. Natural de Gana, Robert tem viajado o mundo há mais de 10 anos, ao lado de seu pai espiritual, o bispo Dag Heward-Mills, ensinando o princípio da honra e da obediência e discipulando líderes de todos os lugares do mundo. Suas cruzadas evangelísticas somam milhões de almas ganhas para Jesus e seu ministério tem formado lideranças nas mais diversas esferas da sociedade. Vamos receber com muita alegria Apóstolo Robert Dudu. Glória a Deus. Será que alguns ainda não jantaram? É o problema. Vamos tentar mais uma vez. Falei, glória a Deus. Agora, se você não ouviu a voz do seu vizinho, pergunta ao seu vizinho, qual é o seu problema? É um demônio? Qual é o problema? Glória a Deus! Aleluia! Somos muito honrados de estar aqui nesta noite com vocês. Gostaria de agradecer o estimado pastor Carlito Paz pelo carinho, a consideração nos dá esta oportunidade atrás desse púlpito sagrado. Thank you very much indeed. E vamos crer que o pouco Deus colocou no seu coração para nos dar esta oportunidade vai se cumprir em nome de Jesus. Amém. E com a permissão do Senhor, encontrei alguns amigos conhecidos faz tempo. Quero reconhecer o pastor Fabiano. A primeira vez que vim aqui, o Senhor estava e ainda está aqui. E é até a morte, pastor. É até a morte. Aleluia. Glória a Deus. O pastor Ian e o Wando, que estava me cuidando, me falou que a primeira vez que ministrei lá no centro, ele era mais ou menos esta altura. Mas ainda está aqui. E, é até a morte, em nome de Jesus. E mais uma vez gostaria de pedir a permissão do Senhor, porque quero reconhecer e honrar a presença do Reverend Harold Laie, que também é de Gana. Senhor, I want to salute you, sir, in the name of Jesus. Quero reconhecer o trajetório do Senhor. Quero agradecer a Deus pelo bom nome que o Senhor tem e tem mantido aqui. Quero te agradecer pelo compromisso árduo com o trabalho de Deus que o Senhor aprendeu lá na nossa terra e que o Senhor não abandonou. Que Deus te honra e Deus continua usando o Senhor. É um grande privilégio. Para onde eu andei, sempre me perguntaram, você conhece o Reverend Harold? Falei que não, mas hoje Deus me abençoou te conhecer pessoalmente. E mais uma vez, I salute you and thank you very much indeed por tudo que o Senhor tem feito pela glória de Deus. Amém. Aleluia. Thank you, Jesus. Quem aqui é a sua primeira vez me vendo? Nunca me viu desde que você nasceu? Misericórdia, todo mundo. Ok. Alright. Fica tranquilo, não é pecado. A sua salvação ainda está segura. Mas rapidamente, meu nome é Robert, eu nasci em Ghana, África. A configuração da mapa do continente de África é mais ou menos assim. Se virar é como uma arma. E onde o gatilho está é ali que é o país de Ghana, 31 milhões de habitantes. E ali também nasceu o ministério que eu pertenço. O meu pastor de nome Dag Heward-Mills é aquele que me ensinou tudo. O que eu sei é ele que me formou. E quero passar um pequeno vídeo só para você conhecer um pouco melhor o ministério do meu pastor.
E espero que vai inspirar alguns aqui. Amém. Estamos na conferência sobrenatural. E o que vamos ver é sobrenatural. Que isso inspira vocês. Amém. Aleluia. E isso leva o Senhor, Pastor Calito, a sonhar ainda mais. Porque não acabou o jogo. Aleluia. E ainda tem muito jogo. Vamos passar o vídeo. O tempo está correndo, mas Deus está conosco. O meu pastor, se pode baixar o som. Meu pastor, se pode baixar um pouco mais o som. Aleluia. Meu pastor é médico de profissão. Começou a igreja, pequenas pessoas, 5 pessoas. Ainda aluno na faculdade de medicina, se formou pastoreando e exerceu ainda pastoreando a igreja. Hoje em dia, através de muitos desafios, estamos com um pouco mais de 6.000 igrejas em 100 países nos 6 continentes. Deus tem dado para ele um ministério multifacetado. E o ministério multifacetado, ele atua nos 5 ofícios do ministério. Aqui é o ministério dele como evangelista. E isso começou no ano 2004. E estamos com a visão de conquistar 100 milhões de almas. E até o ano passado já ultrapassamos 15 milhões de almas conquistadas. Glória a Deus. É sobrenatural. É sobrenatural. Hoje em dia ele é reconhecido a nível internacional como o Billy Graham dos nossos dias. Como o Reinhard Bonnke dos nossos dias. Vários milagres aconteceram hoje em dia. Quando juntamos as campanhas, as cruzadas ao livre, em média 80 a 200 mil pessoas por noite. Nós levamos muitas coisas, indo em territórios remotos, buscando as almas perdidas. Aleluia. Não ouro nem prata, as almas perdidas. Uma alma é uma alma. Seja médico, seja mendigo, uma alma é uma alma que merece a salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando saímos para as cruzadas, levamos tudo. O comboio pega 2 até 3 quilômetros de comprimento, andando em várias regiões ao redor de África, e logo vamos chegar aqui, América do Sul e também na Ásia. Aleluia. Como um ministério multifacetado, ele também tem escrito vários livros. Este que vocês estão vendo é país após país em África. Aleluia. Então, o material, os livros que vou apresentar logo, não é teoria. Por trás é este ministério. E este é só um aspecto nós temos 6.000 igrejas, 100 países, saindo de Ghana, África, o continente que é considerado o continente mais pobre. Como ministério, nós estamos com mais de 1.300 prédios próprios, sem empréstimo nenhum. Eu sou um de quase 7.000, um pouco mais de 7.000 pastores e líderes que ele tem formados. As nossas igrejas, cada uma saiu das entranhas espirituais dele. Não é outro ministério que se juntou conosco. E nessas cruzadas, muitos milagres já aconteceram. Vamos deixar o som. Eu abro meu coração. Eu te recebo. Hoje em dia, pessoas cegas sendo curadas viram como dor de cabeça sendo curadas. E quero te encorajar que este ano, também como igreja, o tema sobrenatural, vamos deixar o Espírito Santo levar cada um de vocês a experimentar o sobrenatural. Aleluia. Vamos desfrutar do restante do vídeo. Thank you, Jesus.
E eu vejo Deus te curando nesta noite. O mesmo poder que está sendo derramado no vídeo vai cair em você hoje, nesta noite. Em nome de Jesus. Aleluia. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Tem um comentário importante no final do vídeo e vamos continuar tocando. Por favor, aumenta o volume. No início de 2004, a campanha Jesus que Cura tem tido a missão de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. O que começou como um pequeno ajuntamento de pessoas, cresceu e tornou-se um dos maiores esforços evangelísticos em África. Ao longo dos anos, o evangelista Dag Heward-Mills e a campanha Jesus que Cura atravessaram o continente africano, impactando nações. O evangelista foi abençoado com a oportunidade de visitar vários presidentes dessas nações, compartilhando com eles o evangelho salvador de Jesus Cristo. Fazem 20 anos de cruzadas, 664 noites de cruzadas, mais de 234 cidades, cidade após cidade, 34 países, pregando o Evangelho. E é até os confins da terra. Quem vai comigo até as confins? E nenhum lugar é muito longe. Aleluia. E tem mais. Nenhuma cidade será muito forte. Vamos conquistá-las em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A Deus seja toda a glória. E a visão continua, buscando para conquistar esses 100 milhões de almas. A Deus seja a glória. Alguém diga, é sobrenatural. Diga comigo, é sobrenatural. Não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo. Desse jeito. E o sobrenatural vai chegar na sua casa. Nós temos vários livros ali. Por favor, visita a mesa. Lealdade e deslealdade, muitos conhecem, mas tem várias. Aqueles que conhecem, aqueles que honram vocês. Um de vocês é um diabo, misericórdia. Pergunta ao seu vídeo, é você? Ok, alright. Solta o demônio logo. Como orar sobre o sobrenatural, amplia o seu ministério. Quero recomendar esse livro. Pega a unção. Tudo que você está vendo aqui é por causa da unção sobre esse homem, pastor Carlito Paz. Você tem que fazer tudo, pegar a unção sobre a vida dele. Covid nos ensinou distanciamento social. Por quê? Se você ficar perto de alguém com vírus, vai pegar o vírus. O homem ungido também tem um vírus. O vírus é a unção. Se chegar perto dele, vai pegar o vírus, vai pegar a unção. Aleluia. Os 10 principais erros que os pastores cometem. Este livro para líderes, um bom general. O tamanho do livro Casamento Modelo, não preciso falar muito, é grande. E nós temos aqui todos esses livros nessa coleção de 60 livros e vale a pena. Amém? Nesta noite, o título da ministração é Muitos
são chamados, inclusive você. Fala isso para o seu vizinho. Muitos são chamados, inclusive você. Aleluia. O relógio não tem demônio, mas falta 10 minutos e Deus vai nos ajudar. Quero que você fique muito atento, porque o que vou compartilhar com vocês é muito importante. Jesus, Espírito Santo, faça a sua obra. Aleluia. Primeiramente, quero falar sobre 5 fatos sobre o sobrenatural. Amém? E quero te encorajar a anotar, porque é assim que vamos crescer. O primeiro fato do sobrenatural: o sobrenatural existe por causa da origem. A origem do sobrenatural. O sobrenatural existe porque tem o mundo espiritual. E o sobrenatural vem daquele mundo. Vou continuar ministrando, obrigado, sem o fundo. Obrigado. Thank you, Jesus. Ok? Por favor. A Bíblia diz em João, sem o fundo, completamente sem fundo. Nada. Por favor. A Bíblia diz em João capítulo 4, versículo 24. Podemos colocar os versículos na tela? Thank you, Jesus. Nesta noite, é e será um grande marco na sua vida espiritual. Aleluia. A Bíblia diz, por favor, vou precisar de ajuda, bota os versículos na tela. João 4, 24. Serão muitos versículos, então vamos ter que correr. Amém? Vai chegar? Ok. João 4, 24. A Bíblia diz que Deus é Espírito. Se você quer entrar em contato com Deus, Ele não está aqui nesse reino natural. Ele está no reino espiritual. E o sobrenatural vem de lá. Amém? Amém? Espero que dá para entender. Então esse é o primeiro fato. O segundo fato que quero compartilhar com vocês sobre o sobrenatural. Será possível ter os versículos na tela ou não? Ok. Segundo fato que quero compartilhar com vocês sobre o sobrenatural é que o sobrenatural coexiste com o natural. Ok? O sobrenatural coexiste com o natural. Ok? Como assim? A Bíblia diz em 2 Reis, capítulo 6, o profeta foi rodeado por um exército. E ele falou para o servo dele: são mais conosco do que contra nós. E o servo fala: mas como assim? É só você, Senhor, e eu. 2. E tem um exército inteiro. E a Bíblia diz que o profeta orou e pediu a Deus: Deus, abre os olhos dele. E quando os olhos deles abriram, ele viu acerca deles, nas montanhas, anjos, nos carros com fogo. Esses anjos foram criados no momento da oração do profeta ou já estavam? Já estavam. Então isso mostra que o mundo espiritual coexiste com o natural. Tem anjos aqui. A Bíblia diz, e como o profeta sabia? Porque a Bíblia diz,
em Salmos 34, versículo 7, que o anjo do Senhor acampa ao redor de nós. Amém? Então, esse é o segundo fato sobre o sobrenatural que quero compartilhar com vocês. O terceiro fato em relação com o sobrenatural é que o sobrenatural é muito natural. Receba esta revelação. O sobrenatural é muito natural, só que é sobrenatural. Dá para entender? É natural, mas sobrenatural. A Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 3. Is it 3? Yeah. Quando Deus chamou Samuel pela primeira vez, ele estava dormindo e ele ouviu: Samuel, Samuel. E ele acordou: estou chegando, correndo até Eli. E quando ele chegou lá, bateu na porta. O que está acontecendo, filho? O Senhor me chamou. Eu não te chamei, não. Vai dormir. 3 vezes. O sobrenatural é muito natural. Parece como a voz de um ser humano. E Samuel não conseguiu discernir. Está comigo ou não? E levou 3 tentativas para ele entender o que estava acontecendo. E falou para ele: a próxima vez que vai ouvir aquela voz, diga: eis-me aqui, eis o teu servo, fala. Amém? Então, 5 fatos sobre o sobrenatural. Primeiro, é sobrenatural por causa do origem, o mundo espiritual. Segundo, foi o quê? Coexiste. Terceiro, é muito natural, só que é sobrenatural. Agora, número 4 é que você pode acessar o mundo espiritual. Amém? Amém? A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 18. Pastor Fabiano, se o Senhor ou um dos pastores pode me ajudar e ler os versículos. Let me do it here. Efésios capítulo 2, versículo 18. E quero que você escute bem. Em português. Ok? Porque por ele, vamos começar 17. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Agora escute. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Nós temos acesso ao Pai. O Pai que é um espírito, que está lá no mundo espiritual. Nós temos acesso ao Pai pelo Espírito, o mesmo Espírito. O Brasil é uma nação que tem fronteiras. E a maneira certa de entrar no Brasil é pela fronteira, com visto. Não sou brasileiro. A única maneira que posso estar aqui é por causa do visto que tenho. Agora, tem outras maneiras de entrar no Brasil, maneiras ilegais. A maneira legal para você acessar o mundo espiritual é pelo Espírito de Deus. Qualquer outra maneira que você consegue acessar o mundo espiritual
é ilegal. Quem conversa com os mortos, quem conversa, está acessando, mas de uma maneira ilegal. Escute bem, estou passando 5 fatos sobre o sobrenatural. Amém? Agora, para você acessar o mundo espiritual, acessar o sobrenatural, é muito fácil, não é complicado. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Colossenses, 5 fatos sobre o sobrenatural. E depois vou passar 4 maneiras para você desfrutar plenamente o sobrenatural. Quem vai querer saber como desfrutar? Ok, então tem que orar para que o relógio não me atrapalhe. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ok? Ok, diz. Vamos ler tudo junto. 1, 2, 3. Vamos entender. Neste mundo existem 2 reinos: o reino das trevas e o reino da luz. Jesus, ok? Agora, quem é crente aqui? Quem é nascido de novo? Escute bem. Como você nasceu de novo? Para você nascer de novo, você foi transportado das trevas, locomoção, transportados das trevas para a luz. Ok? Como isso aconteceu? Romanos capítulo 10, versículo 8 e 9. Estou mostrando, ok, 5 fatos sobre o sobrenatural. E o quarto, a acessibilidade. Aquela palavra. Qual a palavra? Qual é? Puxa, vocês falam bem português aqui. Ok? Acessibilidade. Aleluia. Romanos 10, 8 e 9. A Bíblia diz que a palavra está por perto, no seu coração e na sua boca. E continua dizendo que é com o coração você acredita para a justiça, e com a boca você confessa pela salvação. Então, para acessar o mundo espiritual, precisa o seu coração e a sua boca. Porque você acreditou em Jesus e você confessou Jesus, e com isso você foi transportado das trevas para a luz. Você conseguiu acessar o reino espiritual com o seu coração e com a sua boca. Por isso a Bíblia diz em Marcos capítulo 11, versículo 23, quem vai falar com esta montanha, sai de lá e vai para outro lugar, e não vai duvidar aonde? No coração dele, tudo que ele falar acontecerá. Então, se você quer manobrar, mexer no sobrenatural, requer o seu coração e a sua boca. Dá para entender? Dá para entender? Por isso que a Bíblia diz em Provérbios 18, 21, a vida e a morte está na boca. Amém? Agora, o quinto que quero passar para vocês muito rápido, ok? É que a vida sobrenatural tem que ser o seu estilo
de vida. Ok? O sobrenatural. Jesus. Quem é cristão aqui? Cristão quer dizer como Cristo. A vida de Cristo era carnal ou sobrenatural? Ok? Então, por que você está olhando para mim como assim que a minha vida tem que ser sobrenatural? Tem que ser o seu estilo de vida. Por quê? A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que nós andamos, ok? Não pelo que vemos, mas andamos pela fé. Então, o seu estilo de vida, ok? Pela fé, é um estilo de vida sobrenatural. 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 Nesta noite, daqui 5 minutos, estarei ministrando. E vou fazer um apelo. Porque Deus quer que cada um aqui desfruta do sobrenatural. Quem vai querer ficar de fora? Levanta a mão. Ok, não vieram. Quem vai querer ficar por dentro? Yeah. Então, de novo, 5 fatos. Sobrenatural por causa do mundo espiritual. Amém? O mundo espiritual coexiste. Terceiro, o sobrenatural é muito natural, só que é sobrenatural. 4, você tem como acessar o sobrenatural, ou seja, o mundo espiritual. Como? Ok? E número 5, tem que ser o seu estilo de vida. Amém? Agora, como eu posso desfrutar do sobrenatural? Por isso que estou ministrando baseado no livro Muitos São Chamados. Este livro. Porque muitos são chamados para viver o sobrenatural. Vou repetir. Muitos são chamados, inclusive você, para desfrutar o sobrenatural. Primeiro, como desfrutar o sobrenatural? Número 1, Êxodo capítulo 3. Em Êxodo capítulo 3, versículo 3, de 1 até 4, versículo 3, Moisés estava no deserto, cuidando do rebanho. E de repente ele viu chamas, a cerca queimando. E ele estava com as ovelhas, e ele viu, e uau, que isso? Quero que, se pudermos ler versículo 3 e 4, quero te mostrar algo ali. Amém? Amém? Estou respeitando o horário. Cheguei no tempo de ministração e Deus vai te tocar. Que impressionante. Pensou. Porque a sarça não se queima. Escute bem. Vou ver isso de perto. Leia comigo. 1, 2, 3. Quero que você se levanta e faça assim. Vou ver por perto.
Gente, não, eu vou ver, não, vou ver por perto. Este é um ato profético que você acabou de fazer. Agora, escute bem. Este é o primeiro passo para desfrutar da sobrenatural. Porque logo em seguida, versículo 4, ok? Vamos ler. Se Moisés não tinha falado, parado, vou ver, Deus não ia falar. Deus só falou e Deus só chamou ele quando o Senhor viu, tá lá, que ele se aproximou. O primeiro passo para desfrutar do sobrenatural é quando Deus quer a sua atenção, deixa ele conseguir a sua atenção. E escute bem, conferências, essa conferência é Deus tentando ter a sua atenção. Esta conferência é a sua sarça queimando. Deus querendo ver, vai agir ou não? Se não vai agir, vou ficar calado. Mas se vai agir, vou falar. E vou chamar. Nesta noite, Deus está chamando muitas pessoas para desfrutar o sobrenatural. A segunda coisa, e logo vamos orar, para vocês desfrutar mesmo do sobrenatural, é a sua disponibilidade. Tem muitos aqui, Deus está falando contigo. Te quero mais do seu tempo, quero mais de ti, quero teu coração. O time de futebol Flamengo tem mais do seu coração do que Deus. O time de Corinthians tem mais do seu coração do que Deus. Aquela moça que anda assim tem mais do seu coração do que Deus. Deus quer o teu coração. Deus quer a sua disposição. Deus quer que você fala: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Quando Deus chamou Samuel, Deus não ia falar, mas quando Samuel cadastrou, registrou a disponibilidade dele. You know, I don't know how to say this. In English, God cleared his throat. Deus fez assim. Quando você quer falar, às vezes você vai ter que falar e vai falar. Como se diz isso em português? Ok? Parece que não são brasileiros aqui, então quero chegar. Como se diz? Ok? Rápido, porque o tempo está correndo. O quê? Arranhar a garganta. Yeah. Deus quer arranhar a garganta nesta noite ao seu respeito. E o que Ele precisa de você é você mostrar que está disponível. Lucas capítulo 1, versículo 38. O anjo chegou até Maria. O que Maria falou? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Muitos são chamados para desfrutar do sobrenatural. E o que está te atrapalhando é a sua falta de disposição.